internauta do portal Folha da Região. Estamos mais uma vez com o Folha Esportes, comentando os ocorridos da semana em todas as atividades esportivas. Começando o destaque do Vôlei Futuro. O Vôlei Futuro está surpreendendo e trazendo mais gente boa aí. E a equipe feminina conta agora com a líbero norte-americana Stacy Sicora. Ela que é um grande destaque na liga de vôlei em todo o mundo. Enfim, Fernandão, mais uma vez conosco aqui, agradecendo a sua participação. Grande reforço para o Futuro, confirmando aí como um dos grandes times da Superliga posteriormente. E do Paulista, né, Claudinho? E do Paulista também. Um abraço a você, um abraço aí a todos vocês, amigos internautas. Realmente, o assunto esportivo desse fim de semana não será outro, senão a grande equipe que está sendo montada pelo Vôlei Futuro, não apenas no feminino, mas também como o grande esquadrão que foi formado para o campeonato masculino e para a Superliga masculina. O Vôlei Futuro acaba de anunciar a contratação dessa líbero, a Stacy, que é uma jogadora realmente, pelas informações que chegam a gente, de um nível técnico absolutamente diferenciado. É uma jogadora que teve uma atuação espetacular na vitória da seleção norte-americana sobre a Itália por 3-1 ontem, nessa madrugada, lá em Macau, pelo Grand Prix. Só para o internauta ter uma noção, a Itália jogou completa contra os Estados Unidos e perdeu por 3-1. Essa mesma Itália que na semana passada, aqui em São Carlos, pelo mesmo Grand Prix, havia surpreendido a seleção brasileira e vencido o time do José Roberto Guimarães por 3-1. Daí você já tem uma noção do nível dessa jogadora que vem para realmente engrandecer o nosso esporte, o nosso vôlei futuro. Fernando, sem contar que vem junto com Paula Pequeno, Joicinha, Fabiana, então é um time muito forte mesmo. Fernando, é uma posição que no vôlei futuro falta ali algumas peças e ela vem para completar mesmo, vem para se juntar e consolidar-se como titular. O interessante da contratação da Stacy é que você vê que não tem protecionismo no vôlei futuro, né? Porque quem ocupa hoje a camiseta titular da posição de líbero, a camiseta do líbero, todo mundo sabe, é aquela diferente, com a cor diferente das demais jogadoras da equipe. Quem ocupa essa camiseta é a Stephanie, que é a filha do William Carvalho, treinador da equipe. Em sendo assim, a gente imagina que, nem sendo parente dele, no caso filha, o William é um treinador que exerce protecionismo, né? Procura sempre o melhor para a sua equipe. Não tenha dúvida. E Fernando, o Vôlei Futuro também já está aí aquecendo, né, para começar de fato o semestre. Qual o destaque aí da equipe do Vôlei Futuro? Começa o Paulista? Então, no feminino tem essa grande contratação, né, dessa jogadora estrangeira. Ela vai chegar juntamente com a Paula Pequeno, a ponteira, uma jogadora consagrada, com a Fabiana Central, que hoje é titular da seleção do Zé Roberto Guimarães, e com a Joicinha oposta, que também está na seleção disputando o Grand Prix. Essas 4 jogadoras chegam após o Mundial do Japão, que vai ser realizado em outubro, e reforçarão o vôlei futuro nas fases derradeiras, nas etapas decisivas do Campeonato Paulista. Em relação ao masculino, a participação no Paulista já começa amanhã. O vôlei futuro, com o marco da estreia do levantador Ricardinho, que foi o principal reforço dentre todos esses contratados aí para essa temporada magnífica, ele estreia defendendo a camisa do vôlei futuro, e o time começa aí a sua participação no aguardo dos outros 3 jogadores que vão completar o seu quarteto de ouro, né? Que é o Lucão Central, o Mário Júnior líbero e o Leandro Vissoto, que é o oposto gigante lá de 2,12 metros. Esses também se apresentarão ao vôlei futuro depois do torneio mundial masculino, que será na Itália. Grande equipe mesmo, o Vôlei Futuro, que vai aí incendiar a cidade e região, o pessoal vai prestigiar. Fernando, fazendo uma revista rápida pela semana no futebol. Palmeiras, jejum de vitórias, não ganha há 6 jogos e tenta com o Valdívia aí trazer esperança ao torcedor alviverde. Santos vivendo aí essa expectativa do Neymar ser vendido, tomou uma safanada ontem do Avaí, e também a seleção brasileira que enfrentou os Estados Unidos, venceu e convenceu e voltou ao futebol arte que todos sentíamos falta. Mas eu chamo a atenção para um detalhe, né? E também o Corinthians, né? Também que o Ronaldo não vai jogar. Enfim, qual que é suas análises a respeito de todos os acontecimentos? Bom, falando assim rapidamente, Claudinho, um resumão disso tudo, a seleção brasileira foi uma coisa espetacular que encheu os olhos da gente na última terça-feira. Uma atuação desenvolta, absolutamente descontraída, ofensiva, pôs na roda
o time norte-americano poderia ter goleado por um placar até mais elástico. Enfim, a seleção sobrou em campo, sem mostrando todo aquele futebol ofensivo, alegre que o brasileiro espera, sem necessariamente deixar de se descuidar nos seus setores defensivos. A defesa se apresentou muito bem, aquele menino Davi Luiz, achei que foi um jogador exponencial na partida. O próprio Daniel Alves, que por alguns foi criticado, não achei que foi mal. Enfim, achei que todos os jogadores da seleção brasileira se deram bem, com destaque naturalmente aí para o Paulo Henrique Ganso, para o Neymar e para o próprio Alexandre Pato, que tiveram atuações muito boas. Em relação, você me fala, ao Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras está tentando aí se encontrar. Eu falei aqui, questionei, poxa, será que o Felipão não está, não superado, mas meio desatualizado? Fui até questionado sobre isso, né? Porque aqui no Brasil tem muita aquela coisa da pachecagem. De nome, né, também. Felipão, né? Tudo bem, o Felipão é um cara que tem usufrui de um grande respeito aí no meio do futebol, um ganhador, conduziu a seleção brasileira a um título mundial, mas ele vai ter que ser cobrado sim, por que não? Ele é um profissional como outro qualquer. Em relação ao Corinthians, a gente tem aí a notícia de que o Ronaldo, que deveria reestrear contra o Avaí domingo lá no estádio da Ressacada, ele não vai para o jogo. Não vai para o jogo, todo mundo sabe, vamos falar o português claro, está gordo demais. O Adilson Batista foi ao Pacaembu ontem à noite para assistir o jogo entre Santos e Avaí pela Copa Sul-Americana e percebeu o potencial do Avaí, viu o sapeca iaiá que o Avaí aplicou no Santos, um time diferenciado, que não tem medo de atacar, não tem medo, não sentiu medo do Santos, não se sentiu Antônio Lopes, inclusive, exatamente, esse time mais ofensivo. Não se sentiu acuado, mostrou uma meninada correndo lá, o Adilson deve ter pensado assim na arquibancada, meu Deus do céu, o Ronaldo não vai aguentar. Como que o Ronaldo vai aguentar o ritmo desses moleques? Até estava se bem que o Corinthians pode perfeitamente ganhar, ir lá em Santa Catarina e ganhar do Avaí. Tudo é possível, mas eu estava até comentando com a da redação que o Ronaldo já está para encerrar a carreira há muito tempo. Eu vou falar aqui, talvez o nosso internato discorde, mas o Ronaldo tem que acabar de carreira. Já não tem mais físico de atleta, não aguenta mais. Eu estava até brincando com você antes, né? Também com o pessoal da redação, que o Ronaldo é melhor que muito atacante em atividade no Brasil hoje, mesmo gordo. Mas o físico atrapalha a desenvolver, é facilmente marcado, e isso ingessa o Corinthians também a buscar novos nomes, novas opções para a posição. Sem dúvida nenhuma. O Ronaldo, a questão é até meio simples, é um jogador diferenciado, o fato de ser artilheiro de todas as Copas já diz por si só, mas é um cara que não está se mostrando assim muito disposto a emagrecer, a entrar em forma. Ele deve comer do bom e do melhor quando chega na casa dele, né? É um ganhador, um vencedor, já conquistou muito do que um atleta profissional poderia conquistar. Enfim, aí a questão é motivacional. Vamos ver até quando vai essa história, né? Se de repente num lampejo aí ele resolve se cuidar melhor e ser o jogador que a torcida da Gaviões, a fiel, espera. Precisa se cuidar. E também falando um pouco do São Paulo, o Sérgio Baresi vai aí no seu primeiro desafio nessa rodada, e enfim, o São Paulo ainda tentando se encontrar. Fernando, só para encerrar então a nossa discussão aqui, falando um pouquinho da seleção brasileira, né, a gente vê todo esse auê criado aí, foi o mesmo em 2006, né, por exemplo, que a seleção precisa de alguém com mais raça, e trouxe o Dunga, enfim, todo aquele discurso, e agora o discurso é precisamos do futebol arte, né, e mostrou uma boa impressão. Você não fica meio receoso, por exemplo, com essa pressão, até mesmo com esse olho gordo em cima da seleção, essa expectativa muito exagerada e às vezes subir para a cabeça dos jovens atletas aí, inclusive uma ilusão de que tudo está certo e que o problema da CBF não é na comissão técnica e nem no plantel de jogadores, e sim na estrutura da presidência? Um pouco a gente sempre fica, né, Cláudio, porque a gente sabe que a cabeça do jogador de futebol, pelo menos a maioria absoluta deles, não é lá muito das melhores. Mas eu confio plenamente no equilíbrio do técnico Mano Menezes. Ele tem se apresentado uma pessoa, não só durante a sua trajetória no Corinthians, mas como nesses primeiros dias da seleção, um profissional bastante ponderado, bastante equilibrado, que vai ter um diálogo franco, aberto com os jogadores, e eu acho que isso pode contribuir de sobremaneira para que esses problemas que você citou aí não ocorram. Tá certo, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos mais uma vez aí suas informações a respeito de todos os esportes aqui destacados. Um abraço a todo mundo. E a você também pode participar conosco por meio dos comentários no portal folhadarregião.com.br e também no YouTube. Você pode ir lá mandar o seu comentário, enfim, vamos estar falando aqui para você no nosso Folha Esportes. Um grande abraço, até mais.